Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. É um prazer ter vocês aqui na FenaSupra e Agrocana Trends, hoje discutindo um pouco mais sobre o ramo de transporte e logística, nesse evento que é uma parceria junto com o LIDE Ribeirão Preto, e que eu tenho o prazer aqui de receber essas personalidades, né? E eu vou começar aqui apresentando Fábio Fernandes, que é presidente do LIDE Ribeirão. Obrigado, Fábio, pela presença. Marcelo Consentino, que é da TOTVS, Novos Negócios da TOTVS, que é nosso parceiro também. Muito obrigado, Marcelo. Denis Herkovich, que é o CEO da TOTVS, que vai estar aqui com a gente hoje discutindo um pouco mais sobre esses assuntos. O senhor João Naves, que dispensa apresentações, um baluarte do transporte e logística do Brasil. E também André Rocha, que é o nosso presidente do Cifaeg, Cifaçúcar, da FIEG, e também presidente do LIDE Goiás, que vai falar um pouco mais sobre a cadeia de transporte e logística e o que o setor de bioenergia está pensando, fazendo e trocando experiências para que a gente possa ter cada vez mais uma troca de experiências para que a nossa cadeia de bioenergia transforme o transporte e logística, a logística dos nossos negócios num novo segmento, né? A gente sabe que 30% do valor do produto final está ligado à cadeia do elo de transporte e logística. E aqui comigo hoje, o Fábio Fernandes, que é presidente do LIDE, que vai fazer comigo hoje a moderação aqui, né? Fábio, você que trabalha, que tem contato com todos os elos da cadeia da indústria, né? E é um cara que pensa fora da caixa. Como que você entende tudo isso, né? Hoje nós estamos aqui debatendo o setor de transporte e logística. O que o varejo pode ensinar para o agro para que a gente consiga cada vez mais diminuir esse gap que nós temos em todo esse segmento? É com você, Fábio. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos que nos acompanham aí em suas casas, seus trabalhos, todos aqui da nossa sala. Também quero saudar aqui que está nos assistindo o Maurílio Biagi, o William também, que está aqui com a gente nos acompanhando. Agradecer aí, Marcelo, Denis, Sr. João, André, grandes amigos, estão aqui com a gente. Obrigado pelo tempo de vocês. E, Paulo, está sendo uma alegria aqui, mais uma vez aqui, a nossa parceria da FenaSupra com o LIDE Ribeirão Preto, e hoje essa dobradinha aqui com esses feras aqui. Então, eu quero apenas agradecer aqui aos nossos mantenedores do LIDE Ribeirão Preto, que é a Edam Bank, a Grant Thornton, a Solstic, a SP, a Terra Nova, a TOTVS, Interior Paulista, e a Unimed, o apoio do Brasil Salomão, da Inepad, os nossos fornecedores oficiais, a Ampere Eventos, a Behold e a Fábrica Assessoria de Comunicação. Você me puxou um tema aí, e é um tema que eu pego sempre, viu, Paulo? O LIDE é uma organização que, desde 2003, vem reunindo os líderes das maiores organizações do Brasil e do mundo. Nós estamos em quase todos os estados brasileiros e também em 12 países, e a gente tem 1.700 empresas que estão junto com a gente. E eu costumo falar exatamente esse ponto, Paulo, essa troca entre setores. Nós estamos falando de liderança aqui, essa troca entre setores é fundamental, porque o que acontece que a gente vê muito? O pessoal do agro assiste e escuta o conteúdo do agro, o pessoal da saúde, educação. Então, quando a gente tem a troca, quando a gente pega o pessoal do agro para ouvir um líder do esporte, às vezes cai uma ficha diferente do que a gente está esperando, e você consegue aproveitar esse trânsito entre segmentos, tal, que isso é muito rico. Isso realmente pode ser muito proveitoso e trazer as verdadeiras inovações. O André, que também está à frente do LIDE Goiás, ele também pode afirmar isso aí. Então, a gente que escuta muito o tema, hoje eu acho que é um momento a gente trazer exatamente isso. Não são diretamente empresas do agro, mas a gente poder ouvir o que está acontecendo em outros setores, e tanto a TOTVS quanto a Rodonaves, por exemplo, que trabalham com diversos setores, eles conhecem muito. Então, esse trânsito entre setores, isso é fundamental. Então, eu queria já abrir uma primeira questão aqui para o André, trazer aqui para o André eu queria a visão dele, como está fora do eixo aqui de São Paulo, que nós estamos aqui
virtualmente, nossa grande sertãozinho. André, a gente queria ouvir um pouquinho de você, quais são os principais desafios do transporte, da logística, que você enxerga na sua região? Quais são os principais desafios, as dificuldades? O que você enxerga para a gente abrir e esquentar o nosso bate-papo aqui? Bem, boa tarde a todos aí. As apresentações já foram feitas aí pelo Paulo, pelo Fábio, mas é um prazer poder estar aqui aí, junto aí do Dr. João, do Denis, do Marcelo, de todos aí. Obrigado a todos aí pela audiência. E é um prazer poder participar aí dessa parceria aí entre a FenaSupra, entre a RX e LIT Ribeirão Preto. Bem, a primeira questão que nós temos que salientar, veja bem, primeiro, se nós temos o fato de Goiás, nós estamos no coração do Brasil, né, bem no centro do Brasil. Então, nós temos o bônus e o ônus de estar no centro do Brasil. Então, você tem uma logística que você consegue, aí, num raio de 1.000 quilômetros, que menos de 1.000 quilômetros, eu estou em Campo Grande, eu estou em Cuiabá, eu estou em Palmas, eu estou em Belo Horizonte, eu estou em São Paulo. Então, você consegue pegar uma grande parte da população brasileira, né, dentro desse raio de 1.000 quilômetros. Por outro lado, eu estou a 1.000 quilômetros do maior centro consumidor, que é São Paulo, estou um pouco mais aí em torno de 1.000 quilômetros do porto mais próximo, né? Então, a gente está aí, nós aqui em Goiás, nós estamos a 1.000 quilômetros do cordão atlântico, né? Então, a gente tem que... Então, essa é uma dificuldade, e isso acaba encarecendo alguns custos, seja dos produtos, alguns importados, que chegam via navio, que nós temos que trazer para cá, ou seja, para poder escoar também alguns produtos nossos, né? O Brasil ainda precisa evoluir muito, por exemplo, na questão de utilização de cabotagem. A gente tem feito um pouco, né, de você poder carregar um navio em São Paulo, em Porto Santos, por exemplo, poder levar para o Nordeste brasileiro, mas isso ainda é um desafio, isso ainda está começando, assim como também a utilização de outros modais, aí, caso modal hidroviário. Nosso principal modal é realmente o modal rodoviário, e então nós temos um desafio. No caso do setor açúcar e álcool, eu tenho o desafio do supply chain. Você imagina o seguinte: nós falamos aí numa safra de grãos de 300 milhões de toneladas, nós estamos falando de uma safra de cana de mais de 600 milhões de toneladas. Então, nós temos que pegar essa cana, levar essa cana nas usinas, no raio médio de 30 quilômetros. Hoje, a gente transporta aí com caminhões, hoje, o PBTC são 74 toneladas, agora está sendo aprovado para que a gente possa aumentar para 91, mantendo o peso por eixo. Mas depois tem o escoamento dos produtos. No caso de Goiás, por exemplo, ou do Centro-Oeste como um todo, nós produzimos aí um pouco mais de 25% do etanol brasileiro. Goiás é o segundo produtor de etanol, o Mato Grosso se tornou agora o terceiro produtor de etanol, graças à questão do etanol de milho, e o Mato Grosso do Sul é o quinto maior produtor de etanol, brigando aí com a quarta posição com Minas Gerais. E por que nós fazemos muito etanol? Justamente porque nós temos a dificuldade do escoamento do açúcar. Nós acabamos tendo um custo alto do frete para escoar o açúcar. 70% do açúcar brasileiro é para exportação. Então, o fato da distância já é um grande dificultador, é uma grande dificuldade que nós temos. E aí, para isso, nós precisamos ser cada vez mais eficientes em todos esses processos. Por exemplo, esse processo de cana, e aí é importante a gente colocar, hoje as nossas unidades têm, por exemplo, Fábio, centros de operação, onde você verifica todas as frentes de colheita, e, por exemplo, eu tenho um associado que o centro de operação dele fica em Piracicaba. Ele controla todas as usinas dele de São Paulo, a usina de Goiás, a usina do Mato Grosso do Sul, é o Grupo Raizen, e lá em Piracicaba ele olha toda a questão do suprimento, da forma que quando o caminhão sai para recolher a cana, quando ele passa na guarita e coloca um cartão dele na guarita, ele é determinado qual a rota que ele vai seguir, porque o pessoal consegue visualizar o carregamento dessa cana. Então, a TI hoje é fundamental para ganho de eficiência. Estou dando um pequeno exemplo, porque você não pode deixar aí, né, o
o operador da colheitadeira parado, o operador do trator, o pessoal que vai poder fazer o transbordo parado, uma equipe, né, que fica lá com mecânicos, etc., todo mundo parado. Então, você tem que ganhar tempo, você não pode perder tempo de forma alguma. Então, essa é uma questão. E nós temos um outro problema da questão da janela de safra. Né? Nós temos uma safra que começa tão logo acabem as chuvas, ou começa ainda tendo um pouquinho de chuva ainda em andamento, e que tem que terminar antes do início das outras chuvas. Então, você também você tem que ser eficiente e tem que ser produtivo. Né? Hoje a gente olha muito a questão da produtividade de todas as frentes de colheita, assim, cada colheitadeira sua, quantas toneladas você consegue colher por dia. Normalmente você trabalha em 3 turnos. E para que você faça isso, com certeza, a questão do caminhão para fazer o transbordo e depois para poder levar essa mercadoria, essa cana, para a usina é fundamental. Da mesma forma, a questão dos principais insumos que nós precisamos, a gente tem que ter um controle rígido do estoque de todos os produtos, seja químicos, seja fertilizantes, seja leveduras, quer dizer, uma série de produtos que nós utilizamos no dia a dia. E é muito importante ter esse acompanhamento real, para e passo, porque, por exemplo, muitos setores sofreram muito em 2018 com a greve dos caminhoneiros, porque de uma hora para outra você foi surpreendido com produtos que você não teria nenhuma dificuldade em obter um fornecedor próximo, mas você tinha um problema do obstáculo dos caminhoneiros da greve do lockout. Então, quer dizer, toda essa análise, ela realmente ela foi muito mais, o doutor João vai poder falar isso, nós tivemos que trabalhar com inteligência e com estratégia muito mais nos últimos 3 anos, depois da greve dos caminhoneiros, e utilizar os instrumentos de TI para poder fazer o acompanhamento de estoques, de fornecedores, de produtividade, de linhas de frente, para poder sermos cada vez mais eficientes. Obrigado, André. Excelente. Goiás é um exemplo para nós, não só na produção do setor de bioenergias, mas também de inovações, né? E nesse contexto é que eu quero chamar o senhor João Naves para falar para a gente, senhor João. O senhor que começou numa bicicleta, fazendo transporte, né, porta a porta, e atravessou todos esses anos, o senhor tem uma visão completa do que é o setor de transporte e logística hoje. Conta um pouco para nós, senhor João, como é o futuro do setor de transporte e logística, na sua visão? Olá, tudo bem? Obrigado aí, aprendi muito com Goiás aí. Já estou me preparando a passagem para passar uns dias lá, viu? Goiânia é uma cidade muito boa. Olha, meu querido, a vida só ensina quando a gente tem disposição de aprender, né? Então, não dá para contar aqui em poucos minutos tantas coisas, mas vocês com certeza têm conhecimento disso daí, né? Vamos falar do dia de hoje, desses anos, como ele falou sobre a greve dos caminhoneiros, foi realmente uma coisa que chocou todo mundo, acho que foi um prejuízo em geral pela logística, né? Nós não fizemos parte, mas fomos proibidos a trabalhar, né? E foi realmente vários dias aí que, se pensar em buscar isso daí como prejuízo, fica muito mais complicado. Você tem que achar alternativas, tem que preparar a estrutura para correr atrás e apoiar todos os clientes para que a gente continue buscando o melhor, né? Mas a Rodonaves hoje é uma empresa que trabalha em 12 estados, mais do Distrito Federal, é uma empresa que preocupou com a qualidade, desde das dificuldades que nós ainda tinha de estrutura e financeira, a ISO 9001. Isso ajuda muito a gente estar atualizado com a necessidade do cliente, de fornecedores, né? E aí vem o crescimento, vem a necessidade de trabalhar um pouco com o agronegócio, né? Porque clientes que têm vários segmentos e procura a gente para embasar no trabalho deles, e a Rodonaves sempre ela procurou entender o cliente e investir naquilo que o cliente precisa. Então, nós temos hoje vários segmentos, né? O último segmento foi a carga aérea, que tem necessidade também, tem mercado para isso, apesar de várias empresas prestar esse serviço, né? E para o agro, nós tivemos aí a necessidade, essas marcas, sem ela a gente não pode trabalhar com alguns produtos, né? E especializar em tudo isso. Então, uma empresa que criou um pacotinho nos ônibus, né? Depois da bicicleta, os ônibus, com Kombi,
e veio buscando, em primeiro lugar, atendimento ao cliente, a gente conseguiu aí uma gleba de mercado, um crescimento que vale a pena o esforço, né? Que é muito bom você ter vários tipos de clientes, vários segmentos, mas dentro daqui que você pode ter condição de atender, né? Então, as dificuldades ela tem para todo lado. Antes era estrada, dificuldade de condições para um monte de coisa. E as coisas o trabalho foi trazendo para a gente uma tecnologia avançada que isso ajudou muito. Hoje a gente fala de uma quase atualização 100% de resolver a dificuldade do cliente, resolver um rastreamento do cliente, né? Resolver uma carga perigosa que ele precisa mandar por nós pela uma preferência. E você tem que driblar toda essa situação. Era uma carga fechada, nós temos como atender. Eu quero continuar no fracionado, que é meu forte. O forte é a reposição de peças, e antes o meu desafio nos ônibus foi isso, né? Peças e remédio, tudo para ontem, né? Então, nós fomos atualizando essas coisas e buscando ver o que o cliente precisa e montando a estrutura em cima disso, né? E pessoas, né? Cuidando de pessoas para entender a linguagem do cliente, é a necessidade nossa. Então, a gente entende que quando você está próximo do cliente, com certeza a parceria vai fortalecendo e você vai criando gás para aumentar e para fazer um Brasil diferente, né? E depois veio a oportunidade, há 10 anos atrás, de ter concessionárias de caminhões, que a gente até então só consumia, e hoje nós estamos aí com duas situações diferentes. Eu tenho que consumir o caminhão para o meu uso e tenho que vender o caminhão para a sobrevivência das concessionárias, né? Começamos com 2 concessionárias há 10 anos, hoje nós estamos com 5, e acredito que até o fim do ano tem uma região muito boa ali que nós devemos abrir a 6ª casa, tá? Uma coisa também que a gente aprendeu a conviver com tudo isso, né? Consumir, ter o produto para vender e ter vários produtos para atender cada região. Então, esse é um pouco da nossa história aí, né? Nós temos aí, Ribeirão Preto começou Campinas, temos Caçapava, São José do Rio Preto e Bauru, foi a casa mais nova, que eu não tinha conhecimento que Bauru tinha tanta necessidade de umas concessionárias lá e, graças a Deus, está indo bem com o pouco tempo que abrimos. E a próxima, se Deus quiser, vai ser aí Presidente Prudente, que é um eixo muito bom também, e a visão da gente é isso daí. Quando a gente pensava na dificuldade há 5, 6 anos atrás, nós estamos entendendo que o cliente precisa da gente para vários segmentos. Então, isso é um pouco da nossa história, né? E a gente tem um planejamento muito legal, que é dobrar o faturamento com 5 anos, né? Que é um objetivo nosso em todos os nossos segmentos. Então, fechando o primeiro ano, se Deus quiser, com toda essa necessidade. E a nossa logística, ela foi criada na necessidade do cliente. Então, nós somos uma empresa hoje que está muito próximo do cliente. Então, um exemplo simples, Ribeirão Preto, a 20 km, 25 e a 30, nós temos filiais ou ponto de apoio, que é um atendimento igual às nossas filiais. Então, nós estamos junto com o cliente para que melhor possa atender. E esse ano, nos últimos 2 anos, nós tivemos um investimento de 30 milhões aí, de acreditar que isso é o melhor negócio, é um negócio que dá para dar continuidade e retorno para todos, né? Tanto para imposto, para emprego, para trabalho, para eficiência, né? Então, a gente tem que acreditar nesses números aí, tá? E nós buscamos aí sistema de gerenciamento, PMS, que a gente tinha um pouco de dificuldade, ele é nosso mesmo, tá? A gente não conseguiu sair do nosso, só foi melhorando e buscando o que era de melhor para a gente atender, né? Torre de controle nosso já está quase 100% funcionando. Tem o centro de controle operacional também, que hoje o cliente sabe onde está a mercadoria, o que ele precisa. Ajudou muito na dificuldade do cliente sobre pagamento, recebimento, sobre controle de valores. Então, a gente sempre leva para o cliente mais de agilidade, bastante informação. Esse é um pouco que chegamos até aqui e pretendemos continuar. Não sei se atendeu aí, o tempo é curto, mas se faltou alguma coisa, estou à disposição. Obrigado, senhor João, sempre com entusiasmo, investindo, crescendo. Está muito claro que sua visão aí de futuro é continuar sempre com a necessidade do cliente, né, em primeiro lugar. Isso aí acho que difícil vai mudar, né? Mas obrigado mesmo. E queria aproveitar aqui que nós estamos aqui com 2 líderes aqui de uma das principais empresas de tecnologia do Brasil. E eu queria direcionar aqui a pergunta aqui para o Denis, para puxar a visão dele mesmo sobre essa digitalização do setor.
de transporte e logística no Brasil. O que vem por aí, né? Então, até o pessoal diz aí, é complicado mesmo ou não? Vamos tentar simplificar a história. Denis, boa tarde, a palavra é sua. Boa tarde, Fábio, obrigado, prazer estar aí com você de novo, seu João, Paulo, obrigado, André, Marcelo. Bom, o que eu posso dizer é que certamente a tecnologia, a digitalização estão mudando e vão continuar mudando o setor de transporte e de logística também, né? Como tem acontecido em basicamente qualquer setor da economia, a gente tem uma disrupção importante, né? A tecnologia ela democratiza uma série de atividades e ela torna muito possível que uma série de novas empresas e novos modelos de negócio aconteçam, né? Quem diria, há poucos anos atrás, que a gente teria empresas de marketplace, por exemplo, rodando o Brasil inteiro, criando a sua infraestrutura tecnológica. Quem diria que os Correios passariam pelos apuros que vem passando? Tudo isso, evidentemente, vem em função da mudança tecnológica. E quando a gente fala de transporte, de logística, que é um segmento que a gente chama um segmento horizontal, né? Ele é um segmento cross, que acaba perpassando todos os outros segmentos. Então, quando a gente fala de indústria, manufatura, quando a gente fala de agro, quando a gente fala de de varejo, todos esses setores eles estão diretamente ligados e dependentes da logística, né? Então, não tem como você ter o avanço da tecnologia e da digitalização nesses segmentos e não ter esse avanço também no transporte, também na logística. Então, quando a gente está falando de controle de carga, né, de onde está efetivamente a mercadoria, seja ela fracionada ou não, quando você fala de ganho de eficiência e de produtividade no melhor aproveitamento do espaço no caminhão ou em qualquer outro meio de transporte, quando você tem todos esses entroncamentos ficando cada vez mais complexos e a necessidade de você fazer entregas num prazo mais curto, quando você tem as cadeias de supply cada vez pressionando por uma, vamos dizer assim, uma eficiência de estoques, né, muito maior, tudo isso coloca uma pressão no setor de logística, no setor de transporte muito grande, né? E a única resposta que eu conheço é a resposta da tecnologia, a resposta de dados, a resposta de nuvem, a aplicação de tudo isso para você conseguir chegar nesse ganho efetivo de produtividade e de eficiência. Pelo lado da TOTVS, obviamente, a gente tem um investimento super importante em tudo isso, né? Como você bem falou, Fábio, a TOTVS é a maior empresa de tecnologia do Brasil hoje, né? Uma empresa que deve fazer aí por volta de 3 bi de reais de receita. Para uma empresa de tecnologia, isso é uma enormidade, né? A gente tem, somando aí as nossas franquias, a gente deve ter por volta de 12 mil pessoas que trabalham todos os dias, né? Um ecossistema que gira em torno da TOTVS, e o setor de transporte, setor de logística, ele é um dos setores mais importantes para nós, né? A gente gasta hoje, investe em torno de uns 600 milhões de reais por ano em tecnologia, e uma parcela importante desse investimento vai exatamente no setor de transporte, no setor de logística, que é um dos setores que mais cresce para nós, né? O Marcelo vai, obviamente, daqui a pouco comentar um pouquinho mais de detalhes do que a gente tem feito, mas a nossa aposta está muito em cima exatamente de uso de dados, de a gente conseguir gerar produtos que deem uma gestão de frete, uma gestão de espaço e um tracking mesmo das mercadorias cada vez maior, além, obviamente, da integração de tudo isso com os sistemas de ERP, com os sistemas de gestão das empresas. Então, acho que, para começar, é um pouquinho por aí que a gente tem visto o mercado de transporte e logística caminhando. Obrigado, Denis. Uma delícia ter essa visão tua aí do todo, né?
E aqui eu quero fazer um agradecimento especial ao pessoal da Feretbras, a todos os seus funcionários, que fazem com que essa logística toda que nós estamos falando se torne uma realidade, né? Buscando soluções de todos os lados, com todas as transportadoras e trazendo soluções cada vez mais atualizadas para o mercado de bioenergia. E agora eu vou conversar com o Marcelo Consentino, né, que é CEO de segmentos da TOTVS. Marcelo, você trabalha em todos os segmentos, né? E tem uma visão também ampla sobre toda a estrutura da logística para a farmácia, para a bioenergia e para todos os elos que compõem o transporte logístico. Na tua visão, como que o Brasil teve essa capacidade de se reestruturar nessa parte logística? Antigamente as encomendas demoravam muito e hoje elas são quase que just in time na nossa vida, né? A gente liga de manhã, à tarde capaz de chegar a nossa encomenda. Como que essa visão, qual que é a visão do futuro? Como é que o Brasil chegou e como que o varejo pode ajudar a indústria de bioenergia com essas soluções que vocês disponibilizam? Obrigado, Paulo. O varejo foi o motor da mudança, né? Foi quem puxou nos últimos anos toda essa agilidade e integração da cadeia logística para justamente permitir que o cliente tenha um produto no momento que ele precisa, né? Todo mundo aqui deve lembrar quando você, para comprar um produto, você tinha que obrigatoriamente ir a uma loja e torcer que tivesse naquela loja, né? E se não tivesse, você ficava sem o produto. O varejo estudou, identificou que com a multicanalidade ele poderia não perder aquela venda, imaginando que aquela venda possivelmente nunca mais voltaria. E com a abertura a aplicar tecnologia e rever os seus processos, que isso é uma coisa importante, né? É muito legal a gente falar que o varejista se entrega no mesmo dia. A gente precisa lembrar que para isso acontecer, a mudança de processos e de estrutura de tecnologia nas lojas e nos centros de distribuição do varejo foi muito, muito, muito alto, né? Eles tiveram que redesenhar como é que você paga a comissão, como é que a rede de franqueado é remunerada. Agilidade, às vezes, não compensa você entregar muito rápido, tem que ser no final do dia para você ganhar. Então, tem várias decisões que foram sendo tomadas que foram permitindo que chegasse à realidade atual, né? E a mudança final que a gente está vendo, para justamente controlar a milha final de entrega, a gente vê grandes varejistas buscando criar estruturas de entrega. Por que isso aconteceu? Porque o setor de transporte não estava preparado para responder como o varejista queria. Então, isso eu acho que é um ponto de reflexão, né? O segmento de bioenergia, como é que ele vai se posicionar antes da disrupção acontecer, para as próprias empresas hoje que estão nessa cadeia passarem a ser a referência e enxergarem o futuro desse segmento. Como é que eu vou melhorar a minha produção? Como é que eu vou fazer a produção ser mais eficiente? Como é que eu vou conectar a demanda? Como é que eu vou prever o que eu preciso produzir? Como é que eu ganho um pouco mais na arbitragem de preço, né? A gente sabe que isso fica muito concentrado em algumas empresas. Como é que a gente pode puxar isso mais para o produtor? Então, tudo isso é importante para quem tá inserido nessa cadeia, justamente começar a repensar e ver. E se a gente olhar mesmo no varejo, que o grande motor foi o consumidor. Todos nós queremos ter os produtos no momento que você tem a necessidade, o mais rápido possível. Com a necessidade, se criou o mercado. É a mesma coisa que vai acontecer no segmento de bioenergia. E é muito legal a discussão de hoje aqui, que a ideia é provocar, certo? Todos os empresários que estão aqui com a gente, de que eles precisam refletir e saber o que trouxe eles aqui não vai levar eles nos próximos 50 anos. Todos os setores da economia estão tendo disrupção, né? Alguns mais rápidos, outros mais devagar, mas todos eles estão tendo, sem exceção. Obrigado, Marcelo. Agora, eu queria trazer aqui a opinião do André. Ouvindo aí essa união, esse elo do varejo, eu tenho uma pergunta aqui bem interessante aqui. André, você acredita que esse tipo de tendência do setor de transporte logístico possa atender a um país de dimensões continentais como o Brasil? Aí em Goiás, só a digitalização do elo de transporte de logística pode diminuir o gap para a indústria de bioenergia? O que mais deve ser feito nesse sentido? Fábio, com certeza, essa questão das dimensões continentais é um grande desafio. Nós lidamos com isso.
você vê, por exemplo, no caso do setor de açúcar e álcool, nós temos uma produção em 15, 16 estados. Mas, como eu acabei de falar, você pega o Centro-Oeste, nós temos aí em torno de 25% da produção de etanol no Brasil. Goiás, só Goiás em torno de 13%. Goiás produz 2,5 vezes, por exemplo, que todo o Nordeste produz. Então, nós temos que atender o Nordeste, nós atendemos muito São Paulo, atendemos muito o próprio Minas Gerais, mesmo São Paulo e Minas sendo grandes produtores, a gente acaba atendendo, até porque São Paulo consegue também exportar um pouco do produto. Nós, como eu disse no meu início, a gente acaba não exportando também etanol, a gente só vende dentro do Brasil em função da questão logística. Então, para nós é muito importante essa interação. Como eu disse, as empresas, cada vez mais, elas têm que ser eficientes para sobreviver, né? Não é só o only the strong survive, quer dizer, não são os mais fortes, não, são os mais eficientes que vão sobreviver. Então, para isso, a gente tem que ser eficiente na produção de energia, no consumo na água, nos processos e em todos os custos. E o custo de transporte é um custo muito caro, seja o custo para você, como eu falei, você suprir a unidade com tudo que você precisa, principalmente da cana, mas também com diesel, com fertilizantes, com todos os suprimentos. Para você ter uma ideia, aqui em Goiás, assim, nós compramos de produtos para atender as usinas, a gente compra aí mais de quase 4 bilhões de reais por ano, quer dizer, você pega mais de 100 milhões de reais por dia de suprimentos. No caso, o maior item que a gente consome é justamente o óleo diesel. E depois nós temos a questão da logística para poder escoar os nossos produtos, ou até mesmo a logística que a gente faz numa entre-safra para poder levar aí para Sertãozinho uma gama de peças que vão ser feitas aí a manutenção, né? Uma grande parte é feita hoje já nas usinas, mas uma parte a gente acaba tendo que mandar aí para Sertãozinho, para Piracicaba e tudo mais. Então, para nós é muito importante toda essa digitalização, ter os dados de estoque, ter os dados de produção, para você, inclusive, verificar o que é que, quando você faz também a comparação desses dados, você entender o que está mudando no processo. Por que teve essa diferença? Porque teve uma geada, porque teve uma queima, porque teve um atraso, porque uma peça quebrou, porque uma peça está produzindo menos, a moenda está com algum problema, o difusor, etc. Então, tudo isso tem que ser analisado, a questão de estoque. Por exemplo, nós vamos ter esse ano uma questão interessante. A safra vai terminar mais cedo no Brasil, principalmente aí em São Paulo. Você aí em Ribeirão Preto sabe o tanto que está seco. Então, a safra que costuma terminar aí final de novembro, início de dezembro, vai terminar final de outubro. Nós vamos ter uma entre-safra maior. Então, nós temos o desafio não só do estoque, já que a entre-safra vai ser maior, e nós não vamos ter condições de começar a safra antes, porque a cana não vai estar pronta, né? Mas o que vai acontecer? Uma grande parte dos produtos, dos estoques, vão estar longe do centro de consumo. Então, as distribuidoras vão ter que se programar, porque, em vez de carregar em Ribeirão Preto, eu vai ter que carregar, e já está aí, vai ter que carregar aqui em Goiás. Então, essa é uma questão que elas têm que se programar, até para que, porque quando elas fazem uma reposição de estoque em 48 horas, elas vão ter que estar um pouco mais atentas, porque como a distância vai ser maior, para que não tenha nenhum desafio. Então, é fundamental a gente ter esses sistemas de gestão integrados para ver não só o frete, o ERP, todas essas questões. As empresas, de uma maneira geral, quando eu entrei no setor há 14 anos atrás, poucas empresas tinham sistemas de ERP. Né? Hoje, todas têm que ter. Quer dizer, o que antigamente era um diferencial você ter, passa a ser um diferencial negativo você falar que você não tem. E não é só ter um programa, você tem que ter o melhor programa, o programa mais atualizado. Então, nesse ponto aí, e eu queria aproveitar e falar para o Marcelo, para o Denis, a TOTUS é uma grande parceira nossa aqui no LID Goiás, aí, o Luciano, o Leonardo, o pessoal está muito atento a essa expansão do agronegócio brasileiro no Centro-Oeste, né? Não só no setor de açúcar e álcool, mas também no setor de laticínios. Né? Goiás, a indústria de alimentos é muito forte. Então, nós temos que estar bem atentos, né? O que antigamente, volto a falar, Fábio, antigamente, quando você ia fazer um IPO, eu participei do processo de IPO da Celg há 15, 16 anos atrás, você colocava assim, eu tenho esse programa
de ERP, né? Então, é um diferencial que você tem isso. Hoje você nem coloca isso mais, porque assim, é obrigação você ter, né? Assim, então antigamente você falava assim, com orgulho, eu tenho ISO 9000. ISO 9000 todo mundo já tem, entendeu? Então, assim, hoje essa dinâmica é muito grande em busca da eficiência, né? Então, e aí é muito importante quando você pega parceiros dessa área de tecnologia de informação, que, vamos dizer assim, literalmente caem para dentro da sua empresa para descobrir o seu negócio, para poder, junto de você, tornar a empresa mais eficiente, e aí você customiza produtos, não só para a empresa, mas para determinados setores. Então, isso é bastante interessante, bastante eficaz, e isso é o que nós estamos fazendo cada vez mais. Assim, hoje, quem não conhece, nunca conheceu uma indústria de açúcar e álcool, que conhecia ela no passado, vai se surpreender ao conhecê-la. Não é só as instalações estarem mais modernas, é justamente essa questão da digitalização, da quantidade de informações que você recebe, não só nas suas telas, mas no próprio celular, você poder acompanhar o tempo todo tudo que está acontecendo, não só porque antigamente você só preocupava de acompanhar a produção, como é que está, o que você está gastando. Hoje você tem que olhar tudo. O que está gastando de vapor numa caldeira, o que eu estou consumindo de levedura, qual está sendo a minha produtividade de tonelada por hectare, de litros por tonelada de cana, de quilos de açúcar por tonelada de cana e tudo mais. Então, assim, quanto que eu estou produzindo, como eu falei, a minha produtividade de toneladas por hectare que eu estou conseguindo tirar da colheitadeira, o que eu estou conseguindo fazer de moagem diária. Quer dizer, são muitos números, muitas informações, e a TI é fundamental para a gente poder acompanhar cada um desses passos. Obrigado, André. Obrigado pela lição, né? É sempre bom. Doutor João, como que o elo da cadeia de bioenergia pode ter ganhos quando a gente fala de transporte e logística, né? Hoje a gente vê que o nosso setor de bioenergias ele está tomando um volume totalmente diferente do que vinha se tomando, né? Ou seja, todo mundo está prestando mais atenção em como ser mais ambientalmente correto, como a gente deixar uma pegada de carbono menor. Como que a Rodonave está se preparando para esse novo momento, onde está sendo cobrado das indústrias essa pegada de carbono, a emissão de poluentes, né? Como que a Rodonaves tem essa visão de futuro para atender o agro de uma maneira melhor e com um custo-benefício mais bacana? Vontade de acreditar a gente tem muito, né, Paulo? Isso não tem nem dúvida. Eu vejo ainda que o Brasil precisa se preparar muito para isso, né? Nós já demos o primeiro passo aí, me permito, eu estou tão emocionado, não sei se você viu aí uma matéria, que depois de 40 anos da bicicleta, nós voltamos a ter bicicleta elétrica para fazer entrega nos grandes centros, né? Então, acredito que fomos os primeiros aí, e já chegaram aí 6 veículos, que a gente acredita que é o momento e é o futuro. Agora, precisa se preparar, porque o custo é muito elevado, é uma incerteza, ninguém tem assim, o que vai acontecer de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e nós vamos acreditar que possa atingir os objetivos, né? Poluição é uma coisa que o Rodonave sempre cuidou, sempre tendo uma nova frota renovada, uma frota bem cuidada, para que não seja olhado, né, como a gente não está acompanhando a evolução, que é o Euro 5, agora vem o Euro 6, tá? Agora, valores e certeza a gente não tem, a gente acredita e vai fazer e está fazendo. Já tem um lançamento de um caminhão menor para os grandes centros também, nós já estamos de olho, já vamos começar com a semana que vem para fazer os testes, né, para menos carga, e é um caminhão menor, e você está acreditando, porque não tem estrutura para isso, né? Onde vai abastecer, onde eu vou recarregar, não sei, vocês estão por dentro, 6 horas para carregar uma bateria de um caminhão para você andar 200 quilômetros, né? E você não pode andar 200, você tem que andar menos, porque não tem aonde você abastecer. O que nós fizemos? Todas as filiais nossas, nós vamos colocar um caminhão desse e já instalamos para ter o recurso próprio, porque se você contar com um ponto de abastecimento, você não pode ficar 6 horas parado. Então, o Brasil precisa ajudar muito, o nosso governo tem que participar bastante disso daí, para que a gente leve isso, não só meia dúzia de empresários correndo atrás, todos têm que acreditar, mas nós precisamos de estrutura, né? Acreditar no processo
que nós estamos discutindo aqui, eu sou uma pessoa que acredito, eu não quero ser o meio nem o fim para começar, eu posso sempre ser os primeiros. Agora, precisamos de contar com muita gente, tecnologia sim, como montar toda essa estrutura para que a gente sinta confortável de não ficar parado no caminhão na rua e ser guinchado, né? Então, acreditamos muito, cara, que se depender de nós tem aí 4 anos pela frente, bem planejado para que esse índice aumenta e o Brasil se sinta feliz com essa situação que alguém ainda está acreditando no bio. Seu João, obrigado pela resposta. Até vi uma pergunta do público que chegou aqui, depois eu vou voltar nesse assunto do caminhão elétrico. Eu queria trazer aqui para o Denis. Denis, tem uma pergunta aqui bem importante aqui para o setor. Conta para a gente como a TOTVS enxerga esse novo desafio global da indústria de bioenergia do Brasil, de tornar-se não só mais produtiva, mas também referência em tecnologia para o mundo todo. E como a TOTVS vem se preparando para atender essa nova demanda, seja com monitoramento ou com soluções que viabilizem maior eficiência produtiva. Fábio, eu acho que o grande desafio é esse mesmo que o próprio André colocou numa resposta anterior. Hoje em dia, o setor agro e, obviamente, a bioenergia é parte disso e inclusive, puxa muito disso. O futuro é você... Futuro não, presente já, né? É você ter o monitoramento de absolutamente tudo que acontece na tua produção. A única forma de você conseguir ganhar cada vez mais rentabilidade, de você conseguir ter um yield cada vez maior na tua produção, você estar investindo em tecnologia, em você estar conectando tudo que você faz através de dados e da nuvem para que você consiga efetivamente estabelecer metas permanentes de evolução das tuas atividades, né? E eu acho que o setor de bioenergia, ele, como eu falei, acho que é uma locomotiva, né? Quando eu sento para conversar com o Marcelo e nós discutimos o que é efetivamente o futuro desse setor, tudo caminha por esse aspecto de conectar os diferentes dispositivos, né? Seja na lavoura, seja no momento da colheita, seja depois no processamento, no escoamento de tudo isso, você ter todas essas etapas e todos os dispositivos, equipamentos absolutamente conectados, para que você esteja gerando uma quantidade de informações que vá poder ser processada e te gerar os insights que te levam a melhorias de processo, que vão te dar o ganho de produtividade e que vão te levar a uma rentabilidade maior, essa é a essência. E na medida em que o Brasil é o país líder nesse setor de bioenergia, não tem outro lugar onde isso esteja gerando uma quantidade de inovações, uma quantidade de startups, uma quantidade de ideias mesmo, que mudem o paradigma dessa indústria. Nós, na TOTVS, na medida em que a nossa principal atividade ela é a do software de gestão que controla a empresa do começo até o fim, né? Financeiro, fiscal, contábil, toda a parte core da operação também. Quer dizer, na medida que a gente está dentro desse contexto, boa parte do nosso trabalho está em garantir que nós consigamos dar essa capacidade de integração entre todos esses diferentes elos, todos esses diferentes momentos, todos esses diferentes dispositivos e que, através desses sistemas de gestão, a gente consiga ter uma organização dos dados para que eles possam ser usados e aproveitados de uma maneira bastante inteligente e bastante eficiente. O que a gente também tem feito obviamente, também expandir a nossa atuação para tudo que é TechFin, né, ou FinTech, que a gente também sabe que tem uma ligação direta com esse setor, né, uma necessidade grande de dar soluções financeiras
e a gente tem certeza que essas soluções financeiras também têm que estar ligadas com o teu sistema de gestão para que esse Big Data também alimente motores de crédito e integrações e jornadas para o cliente muito mais rápidas e muito mais assertivas. Então, de novo, acho que o papel da TOTVS aqui é um papel central, é um papel de coordenação e de garantia de integração de todos esses elos e todos esses dispositivos. Obrigado, Denis. Está chovendo pergunta aqui, viu, Fábio? Tem pergunta para todo mundo. O tempo passa rápido, nós já estamos aí com 50 minutos de webinar. E, mais uma vez, aqui agradecer a Fretebras, nosso patrocinador, a todos os patrocinadores do LEAD também, a todos os nossos speakers. Marcelo, quando a gente fala de Rota 2030, né, e tudo que envolve esse projeto, né, o Pablo Dissi da Volkswagen já está falando em Rota 2050, né? Como que você enxerga a aceleração de todos esses processos de eficiência na mobilidade? A Rota 2030 é uma necessidade no nosso país, né? A gente deveria ser mais audacioso e, com certeza, pensar mais para frente. Se a gente não trabalhar para manter a manufatura no Brasil e reforçar as cadeias locais, e o que eu digo de cadeia local? A gente tem que ter fornecedores no nosso país que entendam as nossas necessidades. É fundamental, fundamental. O que o Covid trouxe para a gente de aprendizado, né? Todas as produções de máscara do mundo ficam na China. A China decidiu não exportar, a gente ficou sem máscara. Coisas bobas, certo? A agulha é outra coisa no meio da cadeia, né? Não tem agulha para dar vacina porque a produção fica fora do país. A gente tem mercado consumidor no Brasil e a gente deveria ter uma política pública de reforçar quais são as indústrias essenciais para a nossa soberania. E, com certeza, a indústria automotiva para a distribuição é fundamental. A gente não pode imaginar um país forte se a gente não tiver o capability de adequar aos nossos produtos. O seu João deu um ponto bom, né? O que adianta o caminhão que tem que ficar 6 horas parado? Não funciona, está perdendo dinheiro. O que a gente vai organizar? Vamos pensar uma troca de bateria mais simples. Não pode ser uma troca de bateria que precisa de 2 caras formados no MIT. Tem que ser uma troca de bateria com gente que está no mercado brasileiro. Então, esse tipo de inovação, ser capitaneada por indústrias que estão no nosso país, vai fazer o país ser muito mais eficiente, né? E a gente também tem que olhar outras malhas. O André falou logo no início, né? Não pode ser só malha rodoviária, talvez a malha ferroviária, hidroviária, mesmo a malha aérea, pode mais, né? A gente olha alguns aeroportos pelo país que dá para organizar melhor. Então, a gente tem que ser mais aberto, o empresariado tem que ser mais aberto, tem que acreditar mais em estar disposto a fazer os investimentos, e o governo tem que ajudar em criar a condição macroeconômica para isso acontecer. E uma das perguntas que está chegando aqui, Fábio, eu vou começar já, e é direto para o André Rocha, né? O André Rocha, que é presidente do Cifaeg, Cifaçúcar, lá do estado de Goiás, vice-presidente da FIEG também, que tem esse olhar gigantesco, né? Hoje, Goiás exporta alimento para o mundo, né? Você tem lá grandes indústrias de alimento, inclusive a do setor de bioenergia. André, qual que é a tua visão a respeito do biogás, né? A gente está falando dos caminhões elétricos, mas a gente sabe que o potencial dos caminhões a biogás e também a gás natural, ela é muito grande. Como que o estado de Goiás está se preparando para essa nova onda de transformar a frota canavieira em uma frota de diesel para biogás? Bem, antes de responder, Paulo, só colocar que o setor sucroenergético trabalha em linha com a Anfávia quando nós olhamos o Rota 2030 junto do Renova Bio e junto do Proconv, num programa, né, coordenação dos 3 programas feita pelo Ministério das Minas e Energia através do combustível do futuro. Então, para nós é muito importante a gente pensar na logística de futuro de mobilidade. A gente sabe que tem essa discussão mundial a respeito dos veículos movidos a baterias aí, né? Hoje saiu uma matéria aí sobre um ônibus elétrico que a Mercedes está fazendo. Nós temos essas iniciativas, mas nós temos uma política que é uma política aí de 40 anos de biocombustíveis no Brasil, e que é uma política não só para pensar no setor de açúcar e álcool, mas na própria indústria nacional, não a indústria de base do setor sucroenergético e a indústria automobilística nacional, para que a gente possa
fazer aqui os veículos para atender não só o Brasil, o Mercosul, a América do Sul, a África e a Índia. A Índia tem um problema muito sério na questão da poluição, na questão da dependência da importação do petróleo. Então, nós estamos, inclusive, fazendo essas alianças estratégicas, trabalhando e aumentando o aditivo aí do etanol na gasolina em vários países, como recentemente foi anunciado pela Índia, de uma maneira que a gente possa aqui continuar produzindo veículos, não só para o Brasil, mas o Brasil ser cada vez mais uma plataforma mundial. E no que diz respeito à questão do gás, é bastante interessante. O setor busca a eficiência plena. No passado, você não queria ter a caldeira eficiente porque você queria consumir o máximo de bagaço possível, senão o que você ia fazer com aquele bagaço? A partir do momento que o pessoal viu que o bagaço poderia gerar energia, você busca ter a caldeira eficiente. Aí você começa a consumir também a palha. E depois você começa a utilizar a vinhaça, que era um outro problema para a fertirrigação. Aí você descobre que você pode continuar irrigando com a vinhaça e pegar aquele metano, seja para a produção de energia, ou seja, para utilizar no transporte, como você falou, das máquinas e equipamentos, seja na colheita, ou seja, nos caminhões, dentro do suprimento de cana do campo para a usina. Então, tudo isso está sendo olhado, assim como também foi olhado lá atrás o etanol de segunda geração, né? E nós temos aí boas iniciativas aí no estado de São Paulo, aí temos aí a usina Cocal, que está aí fazendo investimentos para pegar esse gás e também jogar na rede aí da Gaspetro para poder, da Comgás, para poder oferecer esse gás aí como energia para indústrias aí de Presidente Prudente, Paraguaçu Paulista, outras cidades aí da região. Então, isso também está sendo estudado aqui em Goiás, da mesma forma que nós estudamos as interações energéticas, quer dizer, as usinas hoje produzem a energia através da biomassa, com as térmicas de biomassa, com a cogeração, mas, ao mesmo tempo, fazem estudos para poder também implantar dentro das suas unidades uma espécie de uma fazenda solar, ou torres solares ou parabólicas, para que você possa aproveitar esse potencial, porque nós produzimos, a nossa produção se dá no período seco, é o período que tem mais incidência solar. Então, você pode tentar utilizar a energia solar durante o dia, acumular um pouco mais de bagaço para a noite e também para entre safra. Então, volto a dizer, hoje a gente precisa ser cada vez mais eficiente. E a outra questão que a gente procura ter, dentro também da preocupação aí do ESG, é a gente procurar, a gente ter essa preocupação ambiental. No nosso caso, a preocupação ambiental está no DNA das usinas, quer dizer, grande parte delas aqui no Brasil nasceram justamente para poder produzir um produto para substituir o combustível fóssil, né, que além de emitir muito CO2, ainda era caro. Mas você vê que o primeiro choque do petróleo foi de 3 para 7 dólares, o segundo de 7 para 12. Hoje a gente fala em barris de petróleo a 70, já tivemos aí a 140 em 2008, mas uma grande preocupação é com relação à pegada do carbono. Então, nós procuramos ser cada vez mais eficientes, tanto para que a gente possa produzir, emitir mais certificados de CBio, dentro aí do programa do RenovaBio, que é um programa que foi criado em 2016, né? E justamente para que a gente possa valorizar os nossos ativos, mostrando a nossa preocupação com o ESG, né? Seja no uso cada vez mais frequente do etanol em todas as frotas, utilizar cada vez mais energia limpa. O setor era antigamente um emissor de crédito de carbono, e agora nós temos um novo crédito de carbono, que são os CBIOS, e a gente precisa ser eficiente, utilizando adubos mais orgânicos, utilizando os modais mais eficientes de transporte, que consomem menos CO2, né, tendo cada vez combustíveis mais limpos. Então, tudo isso está em linha com o que a gente precisa fazer, não só pensando no futuro, mas pensando no presente. Obrigado, André. E apenas complementando aqui, foi citado aqui que é da COSAN, né, e falou-se agora de ESG. Só lembrando que nessa terça-feira nós temos o 9º Fórum LEED de Energia. Então, deixar esse destaque aqui, eu lembrei porque a Marina Carlini, que é a head de ESG da COSAN, está com um painel dela, que é um tema extremamente relevante.
Eu queria direcionar, complementar a pergunta para o senhor João. Senhor João, a gente tem, essa é uma pergunta que chegou do público, reforçando, já foi falado sobre os caminhões elétricos aí, e queria complementar um pouquinho sobre os caminhões autônomos, drones e tudo mais. Recentemente, a gente fez um encontro do LEAD com o Henrique Campos, que ele é o head da Starlink, que é um projeto da SpaceX no Brasil, que vai oferecer internet aí, vamos dizer, para todos os cantos do planeta. E isso vai facilitar muito a logística e tudo mais, e abre outros horizontes. Então, a minha pergunta, complementando aqui, é essa de quão distante está. Vocês devem ter acesso aí aos principais fornecedores aí da logística. Quanto que está distante te ver passando um caminhão aí sem ninguém dirigindo, seu João? Drone entregando as coisas? Quanto que está distante da gente isso? Você sabe que eu tenho uma resposta muito do meu jeito, né? Eu nunca sonhei com nada, porque o dia a dia que vai a gente aprender e continuar agora. Eu não acredito no Brasil que isso venha tão cedo, tá, Fábio? Desculpa se estou decepcionando a sua pergunta, né? A gente vai para outros países, você já vê acontecendo algumas coisas do drone, né? Você já vê, mas não sei se o país tem estrutura para receber um caminhão sem motorista, né? E é uma solução, porque está cada vez mais difícil contratar profissionais bons, né? E hoje eu estava com o pessoal conversando isso aqui de escola, nós temos uma escola para formar motorista, e graças a Deus até hoje está controlado, mas muitas empresas já estão com essa deficiência, né? Se isso acontecer, é lógico que nós vamos estar juntos para entender, né? Não sei como é que vai fazer nas curvas, aí as pontes que é redonda, não sei como vai fazer, mas tem tecnologia, tá? O pessoal da TOTS deve colocar tudo dentro de um caminhão, aperta o botão, ele vai, né? Seria ideal. Mas não pode dizer que não vai acontecer. Espero que eu esteja bem, vivo até lá, para poder curtir esse momento, viu, Fábio? Muito bom, senhor Paulo. Obrigado. Eu sei que o Denis está com o tempo dele aí quase esgotando, eu quero aproveitar esse tempinho que eu tenho. Denis, quando a gente fala do agronegócio, né, e a importância dele para a nossa nação, e sabendo que a gente tem vários gaps, né? Se você for ver a cana-de-açúcar, quanto mais você espreme ela, mais açúcar ela traz para a gente, né? E quanto mais a gente passa apertado, mais a gente consegue trazer soluções, né? A gente começou fazendo açúcar, depois veio o álcool, etanol, cogeração de energia, biogás. Hoje nós temos sandália havaiana, que é feita de cana-de-açúcar, nós temos vários outros produtos, né? Que foram surgindo através das dificuldades que a gente veio passando, né? Como que a TOTUS enxerga o agronegócio e como que esse agronegócio está entre os pilares da TOTUS? Paulo, eu costumo dizer, e não sou só eu, provavelmente, que a escassez é a mãe do resultado, né? Então, está mais do que provado na história da humanidade, na história das empresas, das corporações e das economias mesmo, que quando você tem dificuldade, quando você tem escassez, é de onde surgem efetivamente as ideias, as inovações. Na TOTUS não é diferente. A gente procura ter uma gestão aqui extremamente disciplinada, extremamente eficiente mesmo, tentando extrair o máximo que a gente pode de cada recurso que a gente tem e de cada recurso que a gente investe, né? Agora, o agro para nós, ele é um setor absolutamente fundamental. Eu estava, por exemplo, na terça-feira, no outro evento do LEAD, o Fábio sabe disso, né? Lá em Londrina, e é impressionante, quer dizer, a região, eu não ia para Londrina há 10 anos, né? Eu ia muito para aquela região antigamente, mas não ia já há 10 anos para Londrina. Eu fiquei absolutamente maravilhado com tudo que eu vi. É uma cidade pujante, né? E que vive e cresce muito em função também do agro, né? Então, o agro traz para o país e, por consequência, para a TOTUS, uma quantidade de oportunidades gigantesca, né? Você vê o setor automotivo cresce por causa do agro, a construção civil cresce por causa do agro, o transporte cresce por causa do agro, a manufatura, o varejo, ou seja,
O agro, como diz ali a propaganda que passa na Globo, né? O agro ele é a essência do país. E isso é fantástico, porque poucos países têm capacidade de concorrer com o Brasil, né? Então, a TOTVS sendo a empresa, o nosso slogan é a TOTVS acredita no Brasil que faz, a gente não poderia deixar de ter o agro como um setor absolutamente estratégico para nós. O agro deve representar hoje em torno de uns 20%, 15% a 20% do total da TOTVS, mas na medida em que ele é viabilizador de uma série de outros setores e da pujança de vários outros setores, a importância relativa dele é muito maior, inclusive, do que esses 15%, 20%. O Marcelo, de novo, tem um time aí focado exclusivamente no agro dentro da TOTVS e o grau de investimento e de aposta que a gente tem para o setor é cada vez maior. Obrigado, Denis. Marcelo, nós temos o caso aqui de um dos cofundadores da Fretebras, que é o Luiz Gustavo Felício, né? Ele é um jovem inovador que criou o Uber dos caminhoneiros, né? Ou seja, que nem o Fábio, ele pensou fora da caixa, né? O que a gente pode esperar desse mercado de IoT, de tecnologia, de integração para o futuro, né? Ou seja, daqui 10 anos, como é que nós vamos estar na nossa cadeia bioenergética? É uma das perguntas. A gente vai estar digital. Se a gente olhar a cobertura 5G nas fazendas, o custo mais acessível de você digitalizar toda a sua fazenda, os IoTs cada vez mais baratos e armazenar dado, o custo é marginal, né? Então a gente vai estar muito mais digital. Não sei se a gente já vai estar tudo robotizado, mas as fundações para um cenário, um futuro muito mais digital vão estar lá. Então, a gente vai poder saber exatamente o que está acontecendo em cada hectare, mas com uma precisão maior do que hoje. Hoje você faz o sensoriamento do que faz sentido economicamente. A gente sabe que é caro, então não é uma abordagem para todo mundo que tem terra, ou todo mundo que planta. Mas daqui a 10 anos isso vai baratear igual foi escala. Vai ganhando escala, vai ficando mais barato e vamos criando novas coisas. Fabião, é com você. Eu tenho uma pergunta para você, Fabio, que foi uma das coisas que eu vou quebrar o protocolo aqui. Uma das perguntas é assim, quando você lançou o seu livro, quanto vale o seu tempo? E tudo isso que nós estamos falando em termos de tempo, de transporte, de tecnologia, o que fez você lançar um livro com essa chamada, Fabio? Obrigado, quebrou o protocolo mesmo, viu? Mas eu acho que a melhor resposta até agora foi da minha filha de 12 anos, que eu fiz isso para ela. Eu falei assim, filha, escuta aqui, quanto é que vale o seu tempo? Fui ver o que saía, né? Ela olhou assim e falou, meu tempo não tem preço, não. Então eu falei, nossa, é isso aí. Então eu vi uma frase que fala assim, o preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você coloca para essa coisa acontecer. Então, é sempre bom deixar essa reflexão nossa, porque uma vida passa rápido, ninguém tem dúvida disso. E depois dessa aula aqui com todo mundo, poxa, fiquei muito feliz. Já quero deixar aqui minhas considerações finais aqui, aproveitar. Estamos caminhando já para a reta final, né, Paulo? Aí você já chama todo mundo para um abraço final, já vou aproveitar a palavra, mas agradecer mais uma vez. Marcelo, gostei muito das suas colocações. Muito bom, André, sempre fantástico. Seu João sempre dá um baile aqui de entusiasmo todo mundo. Denis, mais uma vez. E tá bom o ritmo, hein? Logo, logo temos mais Denis por aí. Muito conhecimento. Paulo, muito obrigado, seu time incrível. Quero deixar aqui um muito obrigado ao Luiz Gustavo Felício, da Fretebras também. Incrível a plataforma que ele criou junto com o time dele. E a todos os nossos mantenedores, e logo, logo tem mais, né? Então, passa a bola aí, Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Essa parceria com o LEED em todo o Brasil, você que é o RID Global, né, do LEED, é fantástico. A gente consegue estar em todas as partes do mundo, né? Ontem a gente estava falando para a China, hoje nós estamos falando aqui de tecnologia, de transporte logístico. André, quero te agradecer imensamente, você que é um parceiro da FenaSupro desde o início, que sempre incentivou a gente, que sempre está presente aqui na nossa FenaSupro.
que lidera o setor de açúcar e álcool, de bioenergia há muito tempo, que tem uma visão assim fantástica e que tem um desafio enorme de representar a gente aí nos 4 cantos do Brasil. Suas considerações finais, André. Em primeiro, Paulo, Fábio, prazer muito grande estar com vocês. Parabéns pela iniciativa, por mais esse evento, né? Paulo, você aí, você está mostrando aí uma maneira de se reinventar nessa pandemia que não nos deixou aí estar juntos aí nas diversas feiras aí, mas em breve estamos retomando. O Fábio, esse gigante aí que está aí não só no dia de Ribeirão Preto, né? Ele saiu de Catanduva e conquistou o mundo aí, está conquistando aí, e sempre aí com esse sorriso aí, indo para cima, sempre muito otimista. Isso é muito, muito bacana. Quero aproveitar, através do Fábio, mandar um beijão para a Carol aí e para toda a família dele aí. E, Marcelo, Denis, olha, o nosso setor, eu acho que o mundo inteiro, a gente precisa ter cada vez mais a tecnologia. A gente sabe que a tecnologia não é apenas o celular, o computador. A tecnologia ela é feita de pessoas que estão por trás de poder atingir com algumas ferramentas os propósitos, seja pessoais ou seja profissionais. Vocês têm feito muito isso, não é à toa que a empresa tem crescido tanto. O nosso setor tem desafios muito grandes na agricultura de precisão. Se hoje não é a realidade muito grande, como o doutor João comentou, a questão dos caminhões autônomos, mas a gente pode ver aí milhares aí de tratores, colheitadeiras autônomas, drones e tudo mais. A gente tem cada vez mais utilizado isso. Eu convido alguém para conhecer as nossas usinas, para ver tanto que elas estão diferentes, tanto que elas estão modernas, digitais, né? E aí fazendo o bairrismo, né? Quando você quer ver coisa boa, você vai para qualquer lugar. Quando você quiser ver mais, você vem para Goiás. Então, que vocês possam estar aqui. E, doutor João, para o senhor eu só tenho uma frase para poder falar. Aproveito para falar uma frase da grande poetisa Cora Coralina, né? Felizes aqueles que transferem o que sabem e aprendem o que ensinam. Muito obrigado. Obrigado, André. E eu já vou passar a bola para o doutor João Naves, esse baluarte do transporte no Brasil, né? É um orgulho para Ribeirão, para a macro-região de Sertãozinho, né? Ter a Rodonaves aqui com a gente. O senhor que começou, eu sinto orgulho de falar isso, numa bicicleta entregando de porta em porta, e hoje uma das maiores transportadoras do Brasil. Suas considerações finais, senhor João. Agradecer a oportunidade, Fabião, está sempre contando com o molequinho aqui, né? Eu senti tão criança perto de vocês, sem ter noção. Quanta coisa que eu aprendi. E preciso aprender mais, principalmente com tecnologia, né? Que não é muito meu forte, mas é o que nós temos, o mínimo, a necessidade. E, Andrezão, parabéns também pelo teu conhecimento, como você fala bem, cara. Eu vou até fazer um trabalho, ver se eu aprendo a falar melhor. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado de coração. Desculpa de alguma coisa aí da minha forma simples de ser, mas o que eu puder colaborar de entusiasmo, de acreditar, de empreendedorismo, conta comigo, viu? Ou seja, para trabalhar, ou seja, para curtir, ou seja, para tomar alguma coisa que agita depois das 6, né? Não vou falar o que quer, que também vocês tudo aí, a religião não permite, mas eu sou flex, graças a Deus, tá? E esse público maravilhoso do Fábio que está ouvindo aí, né? Obrigado pelo tempo que vocês prestaram atenção, no que a gente pôde contribuir, e vou para casa bem mais feliz hoje de ter pessoas importantes. E a Rodonata está aqui à disposição, não é só falar, venha ver, venha conhecer, porque tem um cara maravilhoso que está em Ribeirão direto, mas não veio nenhuma vez tomar um café comigo, tá? Chama Fábio Fernandes, está cada dia mais ocupado, e esses meninos, pode chamar de menino da TOTS aí, com essa inteligência, tá? Eu acho que o mais próximo aí, Paulo, é você. Aparecer um dia, nós vamos bater um papo aí, e o dia que eu for em Goiás, ele fez uma palavra legal. Vem em Goiás que você gosta mais. Obrigado, viu? Um abraço a todos aí. Obrigado, senhor João. O senhor realmente nos representa com essa simplicidade, com esse jeito gostoso de falar e com essa vontade, né, de fazer diferente, né? Acho que o nosso interior aqui, as cidades do interior, elas trazem isso na garra, né, no sangue da gente. Parabéns. Denis, muito obrigado pela sua participação. Eu queria agradecer em nome da Rede Alcântara Machado, da Rede Exhibitions, da RX Brasil agora, né?
a todos vocês que estão aqui, essa audiência maravilhosa, foram mais de 1.550 inscritos, né? Então, eu acho que a gente está cumprindo a missão de atualizar o nosso setor de bioenergias, né? Suas considerações, Denis. Não, eu só tenho a agradecer, Paulo, Fábio, doutor João, parabéns de novo. É sempre um prazer estar aí com o senhor e aprendendo essa história maravilhosa. André, prazer enorme aí te conhecer. Conta com a TOTS, conta comigo, conta com o Marcelo e todo o time. Então, de novo, agradecer a todo mundo. Espero que a gente tenha conseguido passar mensagens importantes aí para todo esse público que nos acompanhou. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Denis. Marcelo, deixei você por último, o seu mais novinho aqui, para fechar com chave de ouro, suas considerações aí. Muito legal a oportunidade, conversamos bastante sobre inovação, ideias diferentes, né? Em breve a gente vai poder fazer isso presencial, né? Faz um pouco de falta, mas é legal que o setor tem se mantido engajado em buscar a comunicação. E o legal do ser humano é a nossa capacidade de interagir, certo? E ouvir, e depois de ouvir você pensa e faz uma proposta mais inteligente. Eu acho que isso é único, e em breve a gente vai poder acelerar muito. Eu tenho certeza que assim que puder, todo mundo vai querer aglomerar muito em eventos, certo? Para voltar a ter a interação humana, que é fundamental. Pessoal, é muito fundamental. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado a todos os nossos telespectadores. Obrigado, Lide. Obrigado, Fábio. Obrigado, André, João, Marcelão. É uma honra ter vocês aqui e é o que você falou, né, Marcelo? Quanto mais a gente consegue trocar experiência, não existe o setor certo, existe todos os setores andando para frente, né? E essa é a nossa intenção, levar a atualização tecnológica, discussões relevantes e aprender. A gente sempre tem o que aprender com as pessoas do lado, né? Eu acho que isso a gente nunca pode perder e hoje nós aprendemos muito sobre o que o setor do varejo pode acrescentar no setor do agronegócio. Então, me despeço, agradeço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo FenaSupra Agrocana Trends. Até mais. Amém. Palma para o nosso público aí que ouviu nós, hein? Abraço, vamos fechar todos. Valeu, abraço. pessoal.